Olá pessoal, eu estou aqui com uma figura muito importante entre a comunidade brasileira na Hungria e na comunidade húngara no Brasil. Eu estou com Gábor Gyurica, que é um apaixonado por danças folclóricas, literatura, línguas e também por genealogia e o que mais, Gábor? Sandálias havaianas. Sandálias havaianas. E abacate. E abacate. Ótimo. Ele é pai de 4 filhos e tem também 2 netos. Uma que está para chegar logo logo, né, Gábor? Exatamente. Ela deve nascer dentro de uns 15 dias, mais ou menos. Seja bem-vindo ao Let's Talk. Hoje vamos conversar um pouco da sua história e também dessa sua relação intrínseca, assim, uma relação muito profunda com a cultura húngara. Então, eu queria que você me contasse qual foi o percurso que sua família fez para chegar no Brasil. Bom, os meus pais nasceram em Budapeste. As duas famílias originalmente são de Budapeste, embora os meus antepassados, né, os avós, bisavós, não sejam. Eles sejam mais do norte, né, numa região que hoje se chama Eslováquia. Eles vieram para cá, para a Hungria, no século XIX. Mas tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe é desse bairro aqui, do Distrito 14, de Budapeste. E eles se conheceram exatamente aqui, neste local onde nós estamos sentados. O meu pai era amigo do irmão da minha mãe, do meu tio. Eles faziam faculdade juntos. E o meu tio convidou o meu pai para cá, porque aqui era a casa do meu avô. Essa casa tem história. E tem história essa casa. E ele avisou a irmã dele, a minha mãe, né, dizendo: olha, vem um amigo meu aqui hoje, eu queria que você conhecesse porque talvez ele seja um bom namorado para você. Aí a minha mãe ficou toda entusiasmada, minha mãe tinha 17 anos na época, e colocou sapato de salto alto, coisa que ela nunca tinha colocado antes, tal, e os dois estavam conversando aqui no terraço, e aí o meu tio avisou: ô Valéria, traz um café para nós. E ela, com sapato de salto alto, trouxe e puf, caiu aqui na frente. Esse foi o primeiro encontro. Esse foi o primeiro encontro, ela caindo com uma bandeja de café em cima do futuro marido dela. Mas deu certo. E deu certo. Então, assim que eles se conheceram, depois veio a guerra. Foi que ano, mais ou menos? Eles se conheceram em 44, mais ou menos, 44 e 45, né? Já durante a guerra. Então, Segunda Guerra. Já durante a Segunda Guerra. Saíram da Hungria em 49, ficaram um ano na Áustria, num campo de refugiados, e chegaram no Brasil em 1950. Gábor, eles não tinham filhos, né? Não, tinha 2 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos que já eram nascidos aqui em Budapeste. Um nasceu em 46, outro nasceu em 47. Então, quando eles chegaram no Brasil, os 2 meninos tinham 4 e 5 anos. Sim. E como foi essa fuga, assim? Porque eles fugiram do campo. Foi complicado. Eles tiveram que fugir separadamente, porque já havia uma cerca entre a Áustria e a Hungria. Então, primeiro fugiu o meu avô e o meu pai. Uhum. Meu pai levou um alicate que ele guardou até. Nós temos o alicate lá em São Paulo, que ele colocou no bolso, que ele falou: se precisar cortar a cerca, eu tenho que ter um alicate comigo. Mas não precisou. Eles saíram em dezembro de 48. E um mês depois, aí eles ligaram para minha mãe lá da Áustria, dizendo: olha, pode vir porque nós conseguimos fugir, estamos te esperando, traga os 2 meninos. E aí a minha mãe, com os 2 meninos, subiu num caminhão que estava carregando esses imigrantes, né, essas pessoas que estavam querendo se refugiar, os refugiados de guerra. E janeiro aqui é inverno pesado, né? Sim. Nossa. Neve de 1,5 metro de altura. E o caminhão indo lá para a Áustria, e de repente, 1 ou 2 quilômetros antes da fronteira, o caminhão ele vira e cai dentro da como é que fala? Da vala? Da vala. Nossa. Virou o caminhão. Todo mundo, né, caiu para fora do caminhão, não machucou ninguém, mas o cara falou: olha, não tenho como continuar, não sei tirar o caminhão daqui. Vão a pé.
E eles caminharam uns 4 ou 5 quilômetros até cruzar a fronteira, à noite, obviamente, porque de dia os guardas, né, eles veriam eles cruzando. E os meus 2 irmãos na época tinham 1 ano e meio e 2 anos e meio. Então minha mãe levou um dos meninos no colo e o outro menino foi levado por um jogador de futebol que depois jogou no Barcelona. Nossa, e eles tinham alguma relação com o Brasil? Por que escolheram o Brasil? Eles tinham um pequeno relacionamento relação com o Brasil. A minha avó materna tinha um irmão que tinha ido para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, chamado Zoltan. Ele tinha ido para o Rio de Janeiro e ele escrevia cartas de vez em quando, dizendo que ele vivia muito bem lá no Rio de Janeiro, tal, e que se eles quisessem ir para lá, que ele receberia a família. E o meu pai olhava no envelope e estava escrito assim, Córrego Rio Douro. Acho que esse era o endereço, Córrego Rio Douro. Então ele falou, nossa, mas deve ser um lugar lindo, né? Rio Douro, né? Rio Douro deve ser uma coisa maravilhosa, né? E aí descobriram que era um bairro de Belford Roxo, do Rio de Janeiro, era o pior bairro do Rio de Janeiro, quando eles chegaram lá no Brasil. E esse tio-avô, né, para mim seria um tio-avô, morava em condições péssimas, ele vendia amendoim no Maracanã. Nossa. Ele estava muito mal de vida, mas ele escrevia dizendo que para ele estava tudo bem. Para ele estava tudo bem, mas aí os meus pais não gostaram muito da forma como foram recebidos e começaram uma vida independente dele. Entendi. Então, aí eles resolveram se mudar para São Paulo pelas oportunidades de trabalho? Eles chegaram no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foram para Lorena. Lorena fica entre Rio de Janeiro e São Paulo. Havia uma fábrica lá que era de propriedade húngara, chamada Indústrias Químicas Mantiqueira. Eles faziam armamentos e coisas relacionadas com pólvora. Sim. E tinha vários húngaros trabalhando lá, dezenas, talvez centenas de húngaros trabalhando lá. Então meu pai e meu avô trabalharam lá por uns tempos, até que um dos colegas do meu pai, né, que ele conhecia aqui da Hungria, que também estava trabalhando na mesma fábrica, falou que ele estava indo para São Paulo para procurar namorada, que ele queria casar e que ele queria arrumar uma esposa húngara. Aí meu pai falou, tudo bem, vai lá para São Paulo. Aí esse amigo foi para São Paulo e voltou um tempo depois dizendo, consegui, tem uma moça muito bacana que eu estou namorando e tal, e tem um cara lá em São Paulo que tem uma empresa e está procurando vendedores. Você não tem interesse? Falou, para vender o quê? Ferramentas. Aí meu pai falou, eu entendo de ferramentas, gosto de ferramentas, porque tanto ele quanto meu avô trabalhavam com mecânica aqui na rua de trás. Eles tinham uma oficina mecânica para consertar automóvel. E então eles se mudaram de Lorena para São Paulo, moravam na rua Pelotas por uns tempos e trabalharam nessa empresa deste húngaro por alguns anos. Aí meu pai saiu da empresa, fundou uma empresa própria em 1954 e de 54 até o ano que ele morreu, meu pai morreu em 2019 e ele estava trabalhando. Nossa, e aí vocês se estreitaram os laços também com a comunidade húngara aí, né? No começo, quer dizer, havia uma comunidade húngara forte na década de 50, na década de 60, mas os meus pais nunca foram muito ativos na comunidade. Eles nem meus irmãos, nem meus pais não frequentavam muito. A minha mãe de vez em quando ia, mas o meu pai era mais fechado. E quando eu nasci, né, eu nasci já no Brasil, bem depois, e quando eu tinha acho que uns 4, 5, 6 anos, eles me colocaram no escotismo, né? Me inscreveram no escotismo lá no Colégio Santo Américo, e fiquei lá por alguns anos, e lá que eu adquiri vários conhecimentos sobre a Hungria, embora em casa a gente falasse húngaro, né? Então eu sabia muita coisa sobre história húngara, cultura húngara pelos meus pais. Aprendi húngaro, na verdade, pela minha avó que me ensinava
Eu lembro de uns cubinhos com letras que a gente brincava e ela montava as palavras e mostrava para mim como que era a pronúncia. Eu acho que eu falei húngaro antes de falar português. Uau! E para os seus pais foi fácil falar português? Não, como foi até eles essa fricção linguística? Nunca aprenderam bem o português. Então, os dois sabiam se comunicar, mas com um sotaque muito carregado. Para um húngaro é muito difícil aprender uma língua estrangeira, porque na língua húngara o acento tônico fica sempre na primeira sílaba. Então, quando o húngaro aprende português, ele começa a falar de uma forma que a primeira sílaba fica forte. Então, não dá. Então, é muito difícil para um húngaro aprender o português de forma correta. Aqui também a gente rala bastante para aprender o húngaro, mas né, espero conseguir um dia. Gábor, e você tem recordações assim? O escotismo, então, foi lá o que você conheceu melhor a comunidade húngara, sim. né? A comunidade era ativa, eu participei durante alguns anos do escotismo, depois saí, frequentava uma escola britânica, depois da escola britânica frequentei uma escola na Suíça, depois da escola suíça frequentei uma escola americana em São Paulo. Mas assim, só ensino médio ou era técnico? Não, ensino médio, até o ensino médio. E no último ano do ensino médio, que foi em 76, se não me engano, comecinho de 76, eu estava na escola, né, lá na escola graduada de São Paulo, né, Summer Grade, quando de repente um colega veio correndo e falou: Gábor, tem um grupo húngaro lá no auditório fazendo danças folclóricas. Eu falei: grupo húngaro? Danças folclóricas? Que coisa mais estranha. O que será isso? Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto, nunca tinha tido contato nenhum com isso. Fui até o auditório e reconheci algumas pessoas que tinham sido colegas meus no escotismo alguns anos antes. Pelo menos umas 4 ou 5 pessoas que tinham sido meus amiguinhos, né? Meus amiguinhos de 8, 9, 10 anos de idade, agora já estavam com 15, 16, 17 anos. E eles: Gábor, que legal, você tá vivo, né? Onde você desapareceu, onde é que você anda, tal. Vem ver o nosso ensaio, os nossos ensaios são às sextas-feiras à noite, vem ver como é que é, tal. A minha primeira reação foi: não, isso não é comigo, eu não gosto dessas coisas. Dançar nunca foi a minha praia, tal, não sei o que, naquela época, né? E aí passou, acho que alguns meses, 2 ou 3 meses, e eles ficavam me cutucando, né? Ficavam me ligando: hoje é sexta-feira, você não quer vir? Eu falei: não, essa sexta eu não posso, essa sexta eu vou namorar, essa sexta eu vou jogar xadrez, essa sexta eu vou fazer não sei o quê. Você negou o chamado. Então, mas eles não desistiam e falavam: não, venha. Aí até que uma sexta-feira calhou deu certo. Eu até falei: olha, eu tô sem carro. Eu falei: não tem importância, a gente vai te buscar. Olha. Aí vieram me buscar e fui no ensaio. E foi muito doido, porque na hora que eu entrei na sala e eu ouvi a música e vi o pessoal dançando, aquilo me captou, me pegou imediatamente, e eu falei: olha, é isso que eu quero fazer. Foi um negócio assim muito doido. Um chamado através da dança, né? Interessante. Foi um chamado. E aí entrei pro grupo, dancei lá alguns anos e fiquei tão entusiasmado com a dança que eu resolvi me aprofundar na dança folclórica e vim estudar balé folclórico húngaro em Budapeste. Fiquei 1 ano aqui, de 1979 a 1980, na Academia de Balé Nacional de Budapeste, no departamento de dança folclórica. Estudei 1 ano, depois voltei para o Brasil e
de lá começou então essa minha... Mas, Gábor, nessa primeira vez que você veio para Budapeste, foi a primeira vez que você pisou na Hungria? Na realidade não, eu já tinha vindo para cá com 14 anos, porque o meu irmão mais velho, ele casou com uma húngara, que ele conheceu por correspondência. Na época não tinha internet, não tinha Tinder, não tinha Facebook, não tinha nada. Então, meu pai escreveu para minha tia aqui em Budapeste dizendo que o meu irmão estava procurando uma namorada se ela indicava alguém. Por indicação. Foi por indicação. E trocaram o endereço e começaram a trocar cartas. Olha! Começaram a trocar cartas, gostaram um do outro, né? Mandaram fotografia, que era na época era o costume. Aí o meu irmão veio visitá-la e deu certo. Tanto é que eles casaram, ficaram mais de 10 anos juntos. Então eu vim para o casamento, enfim, eu tinha 14 anos. Fiquei um pouco tempo aqui. Mas conheci a Hungria e gostei muito. Você tinha parentes aqui ainda também? Tinha, minha avó estava viva, minha tia, primos, tinha algumas pessoas aqui. Mas o que você sentiu assim quando veio a primeira vez? Você era nova, era uma coisa, era familiar para você? Com 14 anos quer dizer, como eu falava húngaro, eu me sentia totalmente em casa, não sentia diferença nenhuma. Obviamente sentia diferença da cultural, especialmente política, né, entre Brasil e entre Hungria, porque quando eu tinha 14 anos, aqui ainda era um país comunista, né? Então era bem complicado, tanto para entrar com visto, né, porque eu não era cidadão húngaro, eu era brasileiro, para entrar na Hungria era complicado. Então você não teve vontade de vir morar dessa vez, não? No momento muito não, novo, com 14 né? anos não. Agora, quando eu vim estudar dança, aí sim, aí eu tinha 19 anos, dos 19 aos 20, e aí eu me apaixonei. Eu falei, não, esse lugar é maravilhoso, um dia eu quero voltar para cá. E quero criar os meus filhos aqui. Eu nem sabia se eu ia ter filhos, ou quantos filhos eu ia ter, mas eu falei, não, eu quero o meu futuro aqui. E demorou bastante tempo, porque demorou mais uns 15 anos, né? Porque eu casei no Brasil, tive filhos no Brasil. Aí, né, essa volta para o Brasil, você passou um ano aqui estudando, depois você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil com 19 anos, 20 anos. E aí você montou o grupo de dança, né? Montei um grupo de dança em São Paulo, em 1981, que no ano passado comemorou 40 anos de existência. Uau, Gabo. E 5 anos depois, em 1986, os pais dos dançarinos pediram que nós montássemos um outro grupo de sêniores que ia se reunir às sextas-feiras à noite, mas que eles não queriam se apresentar em palco, tal, eles só queriam conhecer os passos, queriam se divertir. E aí nós fundamos o grupo Ropogoshin em 1986, e em 1988 tivemos o segundo encontro sul-americano de danças folclóricas húngaras. O primeiro foi em 86 na Argentina e o segundo foi em São Paulo. E o grupo dos sêniores já estava ativo e eles falaram, não é possível que vai ter um festival aqui em São Paulo e nós não vamos dançar no palco. Dá um jeito, inventa uma coreografia aí porque a gente quer dançar no palco. E envolver as comunidades também, né? Ah, sim. Não, essa história aqui, esses livros tratam sobre remigrantes, né, pessoas que nasceram fora da Hungria, ou que deixaram a Hungria muito jovens, assim, bebês, e já adultos resolveram voltar para cá. Então, existe essa palavra na verdade não existia em húngaro, essa palavra foi criada por mim, chamada Visszatérők, que significa remigrantes, das pessoas que voltam, né? É uma mistura da palavra vissza, que é voltar ou retornar, com dissidentes.
Então a gente criou uma palavra chamada vicidentes, que hoje em dia já pegou. É assim que se forma as Já palavras. estão usando a palavra como... Provavelmente deve até entrar no dicionário no futuro. E daí você ficou no Brasil, montou o grupo de dança, Aí se casou. casei, trabalhei, estudei, fiz um monte de coisa lá no Brasil. E aí eu acho que eu tinha 35 anos mais ou menos, uns 35 anos, quando nós resolvemos vir para cá, experimentar. Vamos lá para a Hungria, ficar 1 ano, 2 anos, se der certo a gente fica lá, se não der a gente volta. E foi o que nós fizemos. Viemos com os 4 filhos, na época os filhos tinham 12, 8, 2 e 1. E eles estavam de acordo, tinham vontade Bom, também? os 2 pequenos a gente não perguntou, mas os de 12 e o de 8 não gostaram muito da ideia não, porque já tinham os amiguinhos na escola, tudo, mas foram se acostumando. Sim. Foram se acostumando e hoje já não querem mais voltar para o Brasil de jeito nenhum. Quer dizer, voltam para ver os parentes, gostam da comida brasileira, gostam da praia, mas eles se sentem mais seguros aqui na Hungria. Sim, e seus pais ficaram lá, né? Não... Sim, eles nunca mais voltaram, quer dizer, voltaram como turistas, né? Sim. Para ver os parentes, para ver os amigos, tudo, mas meus pais nunca mais tiveram vontade de retornar, nem os meus irmãos, embora os 2 irmãos tenham nascido aqui. Eles têm famílias brasileiras, com filhos brasileiros, netos brasileiros, e nem falam húngaro. Quer dizer, os meus irmãos falam húngaro, mas os filhos não. Sim, então você foi o que fez essa reimigração, né? Eu não sei, é interessante, né? Que eu que sou o único que nasci no Brasil, eu que tive essa vontade de retornar para cá. Ô Gabor, eu queria perguntar um pouco como foi. Da primeira vez que você pisou aqui na Hungria, estava aquele regime comunista forte, como foi essa Hungria que você pisou? E depois da segunda vez, que Hungria você viu aqui? Que tipo de Budapeste? Olha, foi bem diferente, né? Quer dizer, aos 14 anos, quando eu vim, era comunista. Quando eu vim estudar dança com 19, também ainda era comunista. Então, aquele 1 ano que eu estudei aqui, dos 19 aos 20, eu peguei uma fase meio difícil aqui. Então, você chegou a sofrer algum preconceito por ser brasileiro aqui? Não. Nada. Nunca tive esse tipo de preconceito. Não. Fomos bem recebidos quando chegamos, agora 25 anos atrás, né? O tempo passa incrível, né? 25 anos já estamos aqui. E durante esses 25 anos eu passei 4 anos no Brasil. Então eu voltei para o Brasil durante 4 anos. Para trabalhar na embaixada, né? Para trabalhar primeiro na embaixada em Brasília. 6 meses eu trabalhei na embaixada e depois nós fomos para São Paulo e montamos, na época chamava-se escritório consular, hoje é o consulado geral, que funciona em São Paulo. Ele tem uma história muito interessante, né? Porque o Gabor presta serviços aí de uma busca genealógica, né, dos antepassados húngaros, né? Os brasileiros vão atrás, que foi o caso do meu marido, que foi atrás da ascendência húngara dele, pela avó materna, e o Gabor contribuiu para achar esse documento, né? Eu gosto muito desse trabalho, que eu aprendi, né? Eu aprendi no trabalho lá no consulado. As pessoas vinham, quando nós chegamos em São Paulo, foi em 2011, dezembro de 2011, nós chegamos em São Paulo, começamos a atender as pessoas, e as pessoas vinham e mostravam documentos antigos para mim, do bisavô, do tataravô, do sei o que e tal. E eu olhava para aqueles documentos e eu ficava emocionalmente envolvido com aquilo. Eu falava, puxa, que bacana, né? E a pessoa não entendia o que estava no documento e pedia minha ajuda. Falava, pô, mas será que eu posso usar isso aqui como base para a minha cidadania? Eu falei, pode, claro que pode. Esse aqui é o seu bisavô, esse é seu avô, chegaram no ano tal, tal. Então eu gostava dessas coisas. E algumas pessoas apareciam e falavam assim, olha, eu não tenho um documento do meu bisavô. Eu sei que ele veio da Sérvia ou ele veio
da Romênia, ou veio da Eslováquia, ou veio da própria Hungria, ou de Budapeste e tal, mas eu não tenho documento. O único documento que eu tenho é uma certidão de casamento do interior do Paraná, onde ele se casa com a minha bisavó e diz lá a cidade que ele nasceu. Aí eu falei, bom, vamos ver se a gente consegue, né, achar esse documento. E no começo, os primeiros 10, 15 casos, quando eu ainda trabalhava no consulado, eu passei por um escritório de genealogia aqui de Budapeste, eles que fizeram esse trabalho para os clientes. Mas aí depois que terminou o nosso mandato e eu voltei para cá em 2015, eu falei, puxa, se eu gosto de fazer isso, então por que eu não vou continuar a fazer isso, né? E aí eu montei o escritório de genealogia em 2015 e desde então já trabalhamos com 8 pessoas, 8 associados em vários países em volta. Já fizemos cidadania polonesa, fizemos cidadania tcheca, eslovaca, romena. E que tradição brasileira você mantém aqui na Hungria? Os seus filhos, seus netos? Olha, a gente gosta muito de feijão com arroz, que os húngaros não comem muito, né? Então a gente come aqui. O meu filho faz um bom brigadeiro. Olha! É curioso. Vocês falam entre si que língua? Bom, até alguns meses atrás nós falávamos em húngaro. Mas desde que o meu netinho está morando conosco, e a gente não quer que ele esqueça o português, então a gente está falando em português com ele. Então ele está aprendendo as duas línguas ao mesmo tempo, né? Na escolinha ele aprende húngaro, e em casa nós conversamos em português com ele. Ah, que ótimo, que é uma forma de preservar. Sim, também a língua, tá passando para ele, né? E o Gábor também, ele costuma fazer eventos super legais, convidando aqui a comunidade brasileira na Hungria, então ele promove jantares super gostosos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Jantar dos Brasil-Húngaros. É um prazer muito grande ter todos aqui. E o nosso hábito é, quando não tem pandemia, a gente se vê a cada 2 meses, 3 meses, ou nesse restaurante ou em algum outro. Qual a motivação, Gábor, que você tem assim, de fazer esses encontros, de fortalecer a comunidade? eu acho que deve ser saudade do Brasil. Porque eu tenho basicamente 2 grupos de amigos, né? Um deles é esse do livro, né? dos dissidentes, né? dos remigrantes, e tem esse outro grupo que nós fazemos juntos, né? Que é o grupo de Brasil-Húngaros, né? Que são os brasileiros descendentes de húngaros que se mudaram para cá nesses últimos 5, 10 anos. E a motivação é justamente essa, para falar português, para conversar sobre o Brasil, para Se ajudar, né? Porque aí a gente vai conversando, vendo as dificuldades também, se aproximando. Sim. É uma fonte de apoio, né? Que a gente se sente em casa, né? Sabendo que tem essa comunidade que passa também pelo que a gente passa, né? De ser estrangeiro aqui. E é muito bom pra gente. Queria te agradecer, inclusive, porque é um lugar, a gente sabe que tem esse apoio, sabe? Você foi uma das pessoas que nos ajudaram a vir pra cá e nos incentivaram, porque a gente se encontrou aqui em 2017. Eu e o Herbert, a gente tinha uma vontade de vir morar aqui, né? E quis te encontrar mesmo para conversar como seria essa mudança. A gente só conseguiu realizar, eu acho que uns 4, 5 anos depois. E hoje estamos aqui realizando esses sonhos, estamos participando desses jantares. E é uma alegria imensa. Como vocês puderam perceber, a vida do Gábor foi marcada por essa relação intrínseca com a cultura húngara. E em 2019, ele ganhou uma condecoração pelos serviços prestados na genealogia, por ter ajudado mais de 2.000 brasileiros a se tornarem húngaros, conseguirem a cidadania. E ele se tornou Cavaleiro da Cultura Húngara. E recentemente, agora em 2022, ele ganhou uma outra condecoração pelos todos os serviços prestados também pela comunidade, por ter sido editor do jornal na Hungria e também pelos serviços de dança. E aqui ele ganhou uma honra ao mérito grau ouro. E a gente encerra aqui esse papo muito gostoso com o Gábor, descobrimos todas as suas histórias, né? Tem muitas histórias ainda, muita coisa, mas é bom que deixe registrado aqui para muitas pessoas. Se você
mora no Brasil, é cidadão húngaro ou tem vontade de conseguir sua cidadania, com certeza você conhece ou conhecerá esse nome, Gábor Gyurica. Muito obrigada por ter participado do Let's Talk. Letícia, eu que agradeço. Obrigada. É isso, pessoal. Até a próxima. Se puder, espalhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, curta também e se inscreva no canal. Até a próxima.